Então, o nosso trabalho, o projeto de aprendizagem, para falar um pouquinho do continente americano, a gente optou em fazer um trabalho para falar um pouquinho da América Latina, falar um pouquinho dos povos tradicionais, da formação do continente americano. Então, é importante que a gente possa trabalhar um pouco disso para o trabalho. Yuri, quer falar, por favor? Abre o seu microfone. Professor, eu posso escolher qualquer país dentro da América, é? Da América Latina. América Latina, né? Isso. Então tá, obrigado. Para aqueles que não lembram, América Latina, então, abaixo do México, né? Do México para baixo dos países. Claro que a gente tem alguns com maior incidência e com maior história, vamos dizer assim, né? Quando a gente pega o próprio México, Brasil, Peru, Chile e outros países mais tradicionais, mas se a gente for buscar, todos eles têm muito de história para ser contado, tem muito da sua formação histórica e cultural para ser mostrada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês as orientações do trabalho, que é as mesmas que estão na plataforma, só para a gente relembrar e a gente vai conversando. A proposta é que a gente possa tirar dúvidas. Quem não tiver bem com o microfone, no sentido de colocar as dúvidas, pode colocar também no bate-papo, a gente falar um pouquinho desse trabalho, né? Então, que a gente desenvolve como processo avaliativo, como projeto de aprendizagem. A turma de vocês vão apresentar no dia 19, sexta-feira, da próxima semana. Vocês precisam postarem a parte escrita, a parte da apresentação de vocês até o dia 17, quarta-feira da próxima semana. Primeiro ponto, uma postagem. Então, um do grupo vai postar, coloque nessa apresentação, nesse texto, pode ser no Word, PDF, PowerPoint, qualquer outra forma, a gente deixou bem livre que vocês tivessem essa autonomia, coloque o nome de todos, nome completo, né? Porque às vezes online vocês usam os codinomes, usam os nomes simplificados, então coloque o nome completo, mas uma pessoa só posta. Não precisa todos postar. Claro que é importante que todos tenham o trabalho na íntegra para acompanhar e saber. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho, sobre a organização da apresentação na próxima semana, sobre a postagem, tirar dúvidas de vocês com relação ao trabalho. Quem já definiu o país, a gente vai solicitar que já coloca no mesmo formato lá no grupo do WhatsApp qual que é o país. Professor, e se tiver país repetido, né? O grupo 1 optou por falar do Chile, e o grupo 7 optou, só um exemplo, também falar sobre o Chile. E aí nenhum quer ceder em mudar de país. O que a gente vai fazer? Vocês podem desenvolver o trabalho, tá? Vai ter 2 apresentações sobre o mesmo país? Sim. E é importante que vocês busquem informações que acrescentem um trabalho um do outro, tá? Então, assim, a gente vai dar essa liberdade para vocês, não há essa restrição, mas lembrando que tem vários países, é possível desenvolver trabalho sobre qualquer um deles. Mas, se houver esse choque aí de países, não será problema. Então, os dois vão apresentar, a forma de apresentar, a forma de estruturar o texto, estruturar a parte que vai ser postada lá também, ele vai ser diferente, até porque vai ser autônomo para que vocês pensem como é a melhor forma, como apresentar esse processo. Evandro, antes de compartilhar a tela, alguma fala inicial? Opa, então, para além do trabalho, né, esse aí vai ser o trabalho que vai fechar o nosso bimestre, né? Eu gostaria de ressaltar as atividades na plataforma, tá, pessoal? Então, assim, tem muitas pessoas que deixaram atividades. Oi? Deu uma falhada aí, ó, que você tava, a sua última fala meio que ficou falhado. Não sei se para todos, mas chegou falhado aqui para mim. Não deu para entender bem. E agora, tá saindo melhor? Sim, sim. Tá.
Eu gostaria de ressaltar a questão da plataforma, para fazerem as atividades pendentes que ficaram para trás. Eu e o Genilson, nós já estamos corrigindo essas atividades e tem muitas pessoas que deixaram de fazer, fizeram as duas primeiras, depois pulou 3, 4 atividades e voltou a fazer, ou fez 2 atividades só. Então, pessoal, por favor, façam essas atividades. Vai ser com essas atividades. Então, assim, a gente está é importante que vocês façam essas atividades até segunda-feira que vem, tá? Porque a partir da semana que vem já começa a semana de prova, mas você pode apresentar na sexta-feira e a partir quem fazer as atividades, pessoal, voltem lá e façam. Até segunda-feira vai estar aberto, tá? Então, assim, eu tô um pouco de vocês uma atividade. Já foram mais de 6 atividades, tá? Então, era isso que eu queria ressaltar agora, tá? Então, vamos às orientações do trabalho, depois a gente volta aí com mais alguma fala, tá? Vamos mandar ver, Genilson. Não, beleza. Chegou a travar alguns pontos, mas a ideia é essa, pessoal. A fala do Evandro é no sentido das atividades anteriores, tá? E é importante a gente destacar, antes da gente pensar em recuperação, as atividades vão estar disponíveis para que vocês refaçam. Refaça, não, na verdade, para quem não fez atividade, possa estar fazendo. Tá? Essa foi a fala. Eu vou compartilhar aqui, que é o que está na plataforma. Só um momentinho. Professor, aquela da República, lá é... esqueci. República... Esqueci o trem lá. Se você lembrar, depois você coloca. Eu te mando lá no WhatsApp. Beleza. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. É a orientação. É a orientação que está na plataforma, mas eu vou reforçar, né? A gente fala a ideia de um projeto de aprendizagem, falar um pouco da América Latina. Aí a gente começa falando um pouquinho sobre as contribuições dos povos tradicionais na formação da cultura e na história do povo latino-americano e brasileiro. A valorização do tema, o quanto é importante a gente estudar um pouco dessa história da própria América Latina, para a gente entender a América Latina hoje no contexto do desenvolvimento econômico, entender um pouquinho da América Latina como a população, as características populacionais dessa região. Tá? Só um momentinho aqui que eu vou pôr meu notebook para carregar. Fui. E aí, falando especificamente que nas últimas décadas, a gente tem dados a respeito desses povos, mais estudos, mais turismo, inclusive, para essas regiões, né? E aí, na internet, a gente consegue buscar essas informações, mas com muito cuidado no sentido dessas informações. Então, a ideia é a gente buscar um pouco sobre esses povos tradicionais, tá? Aspectos relacionados a esses povos e a formação da própria história. Com vocês, o seguinte: defina um país da América Latina, tá? Que servirá de referência para você elaborar um material a respeito desse povo. Informações sobre território, arquitetura, organização, expressões linguísticas, culinária, a própria história,
aspectos físicos, relevo, clima, vegetação, expor narrativas históricas, o quanto os povos tradicionais desenvolveram características econômicas e culturais importantes, que possa compreender os processos históricos, sociais e geográficos do país e do povo. Observações, para que vocês tomem muito cuidado. Fontes confiáveis, escolha um país o mais rápido possível para aqueles que ainda não escolheram. Selecione informações de maneira criteriosa, porque você vai achar muita informação na internet, mas como você vai selecionar essas informações para colocar numa estrutura para ser postado e para ser apresentado? Seja criativo, como vocês vão desenvolver esse material, pode ser um Word, PDF, PowerPoint, estilo um cartaz, mas que tragam essas informações por escrito. Utilize de ferramentas como imagens, fotografias e outros elementos visuais para o trabalho de vocês. Produza o seu material, uma apresentação visual que faça uma exposição do seu país com fotos, imagens. Cite fontes. Forme grupos, no máximo 5 alunos por grupo, é o máximo, e o mínimo 3, tá? Para que a atividade seja desenvolvida de forma em grupo. Informar o nome dos componentes do grupo até 8/6, que foi a última segunda-feira. A gente tem no grupo do WhatsApp lá 7 grupos. Né? A gente precisa verificar se todos estão já inclusos dentro de algum desses grupos ou terá outros grupos. Postar a sua apresentação até o dia 17/6, próxima quarta-feira. Uma só postagem. Então, um do grupo vai fazer a postagem, põe na apresentação o nome de todos os componentes do grupo e uma aula agendada no Zoom para a próxima sexta-feira, dia 19, para a turma de vocês. Grande parte do conceito desse bimestre será referente a esse trabalho e a gente deseja um bom trabalho a todos. Né? Seja bem-vinda, Sandra Risse. Tá? Olá! Oi! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Ixi, até a Sandra Bom apareceu. dia! Aula conjunta, tudo bem com vocês? Eu mandei o link para ela, porque a gente vai atrasar a aula dela das 11h30. Eu falei, Sandra, aparece lá na nossa aula, aparece lá para interagir um pouco com a gente. Interagir, aquele negócio dos amigos. Eu falei para ele, não, vai ser mais um bate-papo, vai ser mais uma conversa, não tem problema não. Lembrando que vocês podem colocar dados estatísticos, matemáticos sobre os povos, a história dos povos da América Latina, que vocês escolherem aí, tá? Então, pessoal... Pode seguir, gente. Não, tranquilo, Sandra. Agora, só para fechar alguns pontos aqui. Então, na sexta-feira, dia 19, a gente vai ter essa apresentação, a gente vai marcar os horários, eu e o Evandro, e compartilhar com vocês o horário e o link aqui pelo Zoom, tá? Professor, e se alguém do meu grupo não conseguir acessar por causa da internet, por causa de alguma situação no dia 19, na hora da apresentação? Então, é importante que você esteja com o trabalho completo, né? Aí ele vai ter que justificar, a nossa avaliação ela vai ser individual e vai ser em grupo. Um dos critérios de avaliação será a organização do grupo, por isso que a gente deu autonomia. Como vai ser essa apresentação? Vocês podem ter autonomia. Inclusive, é possível que a gente libere aqui para que vocês, aluno, por exemplo, de cada grupo, possa compartilhar tela. Se tiver no computador, quiser, não, pessoal, a gente quer mostrar aqui. Beleza, tá? Autonomia com relação a isso. Organização na hora de apresentar e na organização no trabalho que vai ser postado até o dia 17. Então, a gente deu autonomia, que é um dos critérios de avaliação, a organização do grupo. Como é que o grupo se organizou? Até porque no dia 19, na hora da apresentação,
a gente já precisa ter esse trabalho já postado, que o Evandro já vai estar com eles em mãos para verificar essa questão. Como eu estava dizendo, se o colega não puder por acesso à internet, por situações adversas, né, com relação a acessar a sala, a ideia é que todos estejam. Mas aí vocês vão falar, ó, a parte ou a estrutura que o Joãozinho ia dizer, ele não pôde estar, depois ele precisa justificar para isso, tá? Vocês vão ter que dizer, já pensou o trabalho, no meio do trabalho o Joãozinho não apareceu, aí você fala assim, não sabemos o que o Joãozinho ia falar. Às vezes ele ia falar sobre a cultura do México, por exemplo. Aí no meio do trabalho, não sabemos o que o Joãozinho vai dizer. Aí alguém, pelo menos, lê se precisar, fala, ó, o Joãozinho ia falar sobre tal, tal, tal. Porque a gente está falando de forma remota, a gente depende da internet para ter acesso a essa aula de apresentação no dia 19. Então é importante que vocês estejam integrados e bem combinados aí com relação ao trabalho, tá? Evandro, esqueci de alguma coisa? Acho que preciso falar mais. Não, o básico é isso, tá? Estão me ouvindo? Sim. Assim, só Tá ressaltar. dando um pouco de travamento. Genilson, acho que tá difícil para falar aqui. Ele tá travando de novo, ó. Vai lá. Não, então, eu vou fazendo a parte aqui. Então, a ideia é essa, tá? O que a gente vai pedir para vocês? Os grupos que já colocaram lá no grupo do WhatsApp, agora copie e cole lá para que apareça todos os grupos, o país que vocês escolheram. É outra coisa que a gente deixou também autonomia para vocês, né? Então, escolham o país e busquem essas informações, tá? A gente queria muito reforçar essa questão com vocês. Vocês vão ter autonomia. Quem ainda não desenvolveu nada do trabalho, é importante que vocês façam. Se vocês precisam postar até a próxima quarta-feira, tá? A gente vai poder tirar dúvidas com vocês. Ponto importante também, eu vou compartilhar aqui rapidão com vocês a nossa plataforma, para reforçar aquela questão que o Evandro estava dizendo, de refazer as atividades. Refazer não, desculpa, mais uma vez. Se você deixou de fazer alguma atividade, elas vão estar liberadas para você fazer até a próxima segunda-feira, tá? Então, só um momentinho. Agora minha internet está até melhorzinha. 97397, Eletrotécnica. Então, se você deixou de fazer alguma atividade, os fóruns sempre vai estar aberto. Alguma atividade de envio de arquivo, se não tiver aberto, não tiver disponível, eu vou reabrir, vai estar disponível até na próxima segunda-feira. Menos as Geek. A atividade da Geek, como ela te joga para uma outra plataforma, não vai estar disponível. Tá? As outras atividades elas vão estar reabertas para quem não fez fazer, tá? Até segunda-feira. Então é importante que aqueles que deixaram de fazer possa fazer, tá? Que foi o que eu postei na semana passada, que é o checklist para colocar a matéria em dia, tá? Mas a gente, em consenso, eu e o Evandro, a gente vai deixar até a próxima segunda-feira para que vocês façam esse processo, tá? Temos para essa semana um fórum de discussão, tá? Simples, mas importante. A aula que a gente está vivenciando agora nesse momento, inclusive esse vídeo está sendo gravado porque ele vai ser colocado aqui. Eu vou subir ele pro canal do YouTube e vou deixar o link aqui para vocês, né, para um pouco de dúvida. E o nosso trabalho. Então, essa é a América Latina. Não citei, mas quando você... professor, qual país escolher? A gente sempre tem algumas referências. Importante que a gente possa pensar em países como o México. Brasil, Chile, Peru, Colômbia, mas todos os países, Cuba.
é o que vocês definirem. As orientações, a apresentação no dia 19 do 6, sexta-feira da próxima semana, para a turma de eletrotécnica. Os horários, possivelmente a gente vai, como o Zoom ele limita a 40 minutos, a gente vai ter 2 horários para isso, tá? Eu vou, provavelmente até no máximo segunda-feira, será encaminhado para vocês os links que via plataforma e os horários. Os horários serão combinados entre eu e o Evandro, e aí nós vamos estar disponibilizando para vocês. Sandrinha, a gente já está atrasado para a sua aula, mas você vai perdoar a gente, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui e a gente vai direcionar para você. O que acontece? Pode ficar tranquilão aí, que o meu papo com os alunos é mais um bate-papo, mais uma orientação em relação à aferição de conhecimentos que eles vão fazer na terça-feira, para falar para eles qual é o conteúdo e uma cobrança em relação às atividades também. Então, vocês podem ficar tranquilos aí em relação ao horário, tá? Beleza? Beleza. Pode ficar tranquilo aí, eu tô de boa aqui, pode ficar tranquilo, tá? O meu é mais um bate-papo mesmo com eles e sanar algumas dúvidas se tiver. Falou? Beleza. Pode ficar tranquilão, hein? Tá bom? Meninos, dúvidas? Dúvidas, seres humanos? Dúvidas? Não, tá de boa. Eu tenho uma dúvida. Tipo, se for pra Larissa, postar Lorena. Se for para postar o trabalho lá na plataforma e tal, a parte escrita, pode postar, tipo, em forma de vídeo, colocar, anexar um vídeo? Pode. A gente deu essa liberdade. O vídeo vai demandar aí mais tempo de vocês e maior estrutura, talvez alguém para editar, mas pode ser um vídeo, né? Mas você está pensando em produzir um vídeo ou só pegar um vídeo e colocar lá? Não, tipo assim, formar tipo um cartaz, né? E escrever toda a estrutura do trabalho e depois só montar o vídeo meio que explicando né? Para as pessoas conseguirem entender o vídeo. Não, entendeu? beleza. Ótimo. Aí vai naquela ideia da organização e da criatividade. Aí sim, tá? Porque eu fiquei preocupado que se você ia só pegar um link de um vídeo e colocar lá para ser a apresentação. A gente quer algo produzido por vocês. Aí fica legal. Aí você pode só postar o link, se for um caso. E se não estiver carregando, a gente verifica depois, você encaminha para a gente. Tá bom. A gente verifica como fazer. Ok. Dúvidas? Mais dúvidas? Alguém? Alguém que está presente não está em nenhum grupo ou algum grupo que não escolheu ainda o país? Lembrando, a gente vai precisar que vocês coloquem lá o país que vocês escolheram enquanto grupo. O nosso grupo ficou com o México. Muito bem. Vitor Pereira, isso. Coloca lá acrescenta lá no nosso grupo do WhatsApp lá, né? Vocês já estão organizando lá, né? Só acrescenta lá o país. Mas já colocou lá já. Então tá certo. Muito bem. Mais dúvidas? Deixa eu perguntar para vocês. Para a apresentação na sexta-feira, vocês preferem assim mais cedo, tipo 8 da manhã ou tipo 10 da manhã? Tipo 10 da manhã. 10 da manhã, com certeza. O povo quer acordar mais tarde, né? Tomar um café. Sexta-feira, 10 da manhã? Pode ser. Beleza. É importante que vocês, na hora da apresentação, abrem a câmera, tá? Se prepare. Hoje ninguém tá só eu. Não estejam deitados. Isso. A postura na apresentação também é interessante, mesmo de forma remota, né? Alô, professor. Alô? Alô, Rafael? Oi. E se não tiver câmera, professor? Não, aí tudo bem, Rafael. Se não tiver câmera, beleza, né? Beleza. Faz parte. Mas a gente vai entender que você vai estar numa postura de apresentação de trabalho lá também. Larissa, Lorena. Não precisa ter nada, tipo, pra mostrar, não, né? Tipo assim, só falar mesmo, né? Só apresentação, só explicar, né? O que você vai mostrar, ou a sua apresentação de mostrar, é o que você postou no dia 17.
tá? Tá bom, entendi. Tem a condição de você compartilhar. Por exemplo, alguém fez um slide e quer compartilhar. Aí eu habilito aqui para que você compartilhe do seu computador. Tem essa opção, que nem eu fiz agora com esse documento. Mas o seu cartão de visitas, por exemplo, é o que você postou no dia 17. Porque aí a ideia é que eu e o Evandro já tenha acesso a ele. Inclusive, se a gente quiser compartilhar na hora, por exemplo, você está falando sobre o seu trabalho, estou falando sobre Cuba, por exemplo. E aí, se eu quiser compartilhar aqui, que eu já vou ter acesso, que nem eu compartilhei a plataforma, então é vocês que definem, né? Mas a gente pede como orientação que vocês abrem a câmera, que tenha a postura, que tenha essa organização, como eu falei, no sentido de todo mundo sabendo quando e como vai ser a apresentação, chegar assim, tipo assim, agora é a sua vez, é quem agora? Não tem esse tipo de processo. Que é um dos critérios de avaliação é a organização. Sim. Davi. Sim, Davi. Tipo assim, se por acaso alguém não meio que vier a participar, né, do grupo e tal, e ele quiser gravar um vídeo, mandar para algum amigo e tal do grupo e ele jogar no compartilhamento de tela. Olha, é uma opção. Se ele não puder, a ideia é que se ele não puder participar na sexta-feira, né? A gente gostaria do ao vivo e a cores daqui. Mas se for uma opção, ele não vai poder, ele sabe que não vai ter, mas ele vai poder fazer um vídeo, por exemplo, aí você é do grupo, fala, eu vou compartilhar a fala do Rafael aqui, por exemplo, né? Não é problema. É importante que a gente leva sempre em consideração essa ideia de autonomia de vocês, que vocês sejam um trabalho produzido por vocês, né? Então, a forma como vocês vão expor isso, vocês podem utilizar várias ferramentas. Evandro, temos mais 2 minutos só pelo Zoom, tá? Algo mais? Dúvidas? Vou tirar foto. Quem puder liberar aí. Isso, vamos lá. Nossa senhora. A gente recebeu visita da Sandra no nosso grupo aqui de humanas, professora de matemática. A gente tem que deixar registrado esse negócio. Eu acho que os demais não vão querer liberar a câmera, tudo bem. Então, né? Mas vai o nominho aqui. Foto, foto, foto. Mais uma. Pessoal, dúvidas com relação ao trabalho que a gente possa compartilhar aqui. A gente vai ter mais 1 minuto aí. E aí, a gente encerra. Tchau. Tchau. Não, nenhuma? Não. Não? Não. Então, pessoal, Evandro, as suas falas finais, possivelmente não vai cortar agora. Pessoal, na verdade, só reforçando aí, qualquer dúvida que ainda persistir, pode chamar no WhatsApp, né, no e-mail ou na própria plataforma. Façam as atividades da plataforma, quem não fez, deixou de fazer alguma, faça. E se organizem aí, vocês têm uma semana para se organizar para fazer o trabalho. Não deixem para a última hora, pessoal. Por favor, se cuidem, evitem sair de casa, se sair, tomem todos os cuidados. E é Use isso. álcool gel. Isso. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui mesmo, só para nos ouvir. Sandrinha. Tá? Valeu pela poder participar. Pessoal, todo mundo para a aula da Sandra agora. Muito obrigado a todos. A gente está passando aí por um período histórico, vamos dizer assim, para a humanidade, com a pandemia, com o coronavírus.